Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre radicais do livro, a questão número 1, 2 e 3. Essas questões, pessoal, tá aqui, a número 1, letra A gente, para resolver essa expressão com radicais, eu preciso resolver isso aqui primeiro. O que é isso? Vamos lembrar que é a nossa fatoração, né? Então, aqui a gente precisa fazer a fatoração, fatorar, para poder substituir. Fatorando 12, 75, o 27 e o 48, tá aqui o resultado das minhas fatorações. Professora, por que eu não vou fatorar o 9 raiz de 3? Porque não tem necessidade. Ele já tá na sua menor raiz, então a gente não precisa fatorar. Fatorei 12, 75, 27, 48. O resultado das minhas fatorações estão aqui. O 2 repetiu 2 vezes, o 3 uma vez. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Mais, repete o mais de cima, onde era a raiz de 75, eu vou colocar o resultado da fatoração. 3, uma vez, e o 5 repetiu quantas vezes? Então, vai ficar 5 ao quadrado. O 27, o único resultado aqui da minha fatoração é 3. Então, o 3 vai ser elevado a qual expoente? Ó, 1, 2, 3. 3 ao cubo, mais 2 à quarta vezes 3, que é o resultado da fatoração de 48, que tá aqui. Lembrando que é fatorar, pessoal? É o nosso vídeo anterior. Fatorar, você vai pegar o valor que tá dentro da raiz e vai dividindo ele. Então, é o resultado, até você encontrar 1. O resultado aqui do lado é o valor da minha fatoração, e a gente substitui dentro das raízes. Agora, a gente tem aqui 2 ao quadrado vezes 3, mais raiz de 3, 5 ao quadrado. Aqui a gente não mexeu, só que olha só, pessoal, eu preciso transformar todos na mesma raiz, por isso a gente fatora. E aqui eu tenho a raiz de 3, então eu preciso que todos os outros sejam raiz de 3, para que a gente possa resolver a minha expressão, fazer a soma, subtração, o que tiver que ser feito. Eu sei que quando eu tenho uma raiz quadrada e tenho o expoente quadrado aqui, eu posso anular esse expoente e anulo o número de dentro da raiz, ou seja, ele não está mais dentro da raiz, ele passa para fora. Se a gente fizer isso em todos, olha só, o 2, anulei aqui, ele veio para fora. Ficou 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, porque eu anulei o expoente, corta ele, corta com a raiz. Expoente quadrado, raiz quadrada, a gente pode cortar e extrair da raiz. Aqui eu não precisei mexer. Aqui, pessoal, eu tinha 3 ao quadrado. Eu preciso que o meu índice da raiz seja o mesmo valor do meu expoente. Então, eu não posso deixar o 3 elevado ao cubo. Eu reorganizei o 3 ao cubo. Professora, como? Olha só. Quando eu tenho potência de bases iguais, eu tenho uma potência 3 elevado ao cubo. Isso aqui é igual 3 ao quadrado vezes 3. Porque quando eu tenho bases iguais e multiplicação entre eles, regra de potência, propriedade, o que eu faço? Conservo a base. Se é multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Somo. 2 mais, se não tem nada aqui, é quanto? 1. 2 mais 1, 3. Então, 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado vezes 3. Eu só escrevi de uma maneira diferente. Se eu tiver 4 elevado à quarta potência, e eu preciso simplificar isso aqui, transformar em potência com expoente 2. Mesma coisa. Ó, 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Por quê? Bases iguais, eu conservo a base, é multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Somo. 2 mais 2, 4. Então, 4 à quarta, mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Isso que eu fiz aqui. Então, voltando, eu transformei
o 3 ao cubo em 3 ao quadrado vezes 3. E aqui, pessoal, a mesma coisa, eu tinha 2 à quarta. 2 à quarta eu não quero que o expoente seja quadrado para eu poder extrair da raiz. Eu só posso extrair da raiz se o expoente tiver o mesmo valor que o índice. Raiz quadrada aqui é 2, então eu preciso que aqui seja 2. Mesma coisa aqui, era 2 à quarta e eu só simplifiquei e fatorei de uma maneira melhor pra gente poder, de um jeito que me cabe nessa conta. Agora, o que a gente faz? Feito isso aqui, nós vamos tirar tudo que pode sair de dentro da raiz. Vai ficar como 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 9 raiz de 3. Vou eliminar aqui, ó, tem o expoente igual ao índice, anulo o expoente, elimino o expoente e elimino a raiz do 3, ele vem pra fora, mais... Aqui eu tenho os 2, ó, eu vou tirar os 2 de dentro da raiz, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 3. Agora, é só a gente resolver. Aqui, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né? 2 vezes 2, 4. Agora, a gente só resolve. 2 mais 5 menos 9 mais 3 mais 4, que é o resultado da multiplicação, 5 raiz de 3. Eu somo os valores que está fora e conservo a minha raiz, o meu radical que tá igual. É o comum em todos, então eu posso conservar ele. Mesma coisa tá aqui, ó, pessoal. Na letra B. Mesma coisa, tá? Fatorei o 125, fatorei o 45, tá aqui o resultado da fatoração. Preciso, pessoal, fatorar o 5? Não, eu preciso transformar a raiz de 45 e a raiz de 125 em uma raiz de quanto? 5, pra gente poder conseguir resolver. Tá o passo a passo, vou gravar um pouquinho, deixar um tempo pra vocês poderem conferir com o de vocês, tá bom? Agora, nós vamos pra próxima. Letra C. Mesma coisinha, pessoal. Tá o resultado da fatoração de 54, 2, 3 ao cubo, resultado da fatoração de 150, resultado da fatoração de 24. Tá aqui as minhas fatorações. Só lembrando, como que a gente escreve isso aqui? Ó, quantas vezes repetiu 3? O 2, aliás, desculpa, 3 vezes. 2 ao cubo vezes o 3, porque só repetiu uma vez. O resultado dessa fatoração, como que a gente escreve? 2 vezes 3, porque eles só repetiram uma vez, vezes o 5, que repetiu quantas vezes? 2. Então, o expoente dele é 2. Mesma coisa aqui. O 2 repetiu uma vez e o 3 repetiu quantas vezes? 3. Então, assim, isso aqui é o resultado das fatorações. Isso aqui que a gente coloca dentro da raiz. Onde era 54, a gente substitui. Onde era 150, a gente substitui. E onde era 24, nós substituímos. Professor, e o 6? O 6 a gente não precisa fatorar, porque a gente vai transformar em todas as raízes em raiz de 6. Número 2. A número 2 disse que P é igual a raiz quadrada de 72 mais 3 raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 392. Pediu pra gente calcular o valor de P. E disse pra gente considerar raiz de 2 igual a 1,41. Então, ele diz que dentro desse problema, raiz de 2 tem um valor numérico exato e é 1,41. Ou seja, aonde tem raiz de 2, no final lá da conta que a gente calcular, eu vou substituir por quanto? 1,41. Se em uma conta aparecer raiz de 3, 2,9, então, você vai usar o valor para raiz de 3, 2,9, tá? É o valor que foi dado dentro do problema pra gente. Eu coloquei, pessoal, o resultado da fatoração. Fatoração de 72 tá aqui, fatoração de 200 e fatoração de 392. Não tô falando todas elas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e fica difícil pra vocês acompanharem, tá?
mas tá aqui os resultados das minhas fatorações. Peguei o resultado da minha fatoração, coloquei dentro da raiz. O resultado da minha fatoração tá dentro da raiz. Aqui, ó, 2 ao cubo. Eu preciso que ele fique o quê? Ao quadrado. Então, o que que a gente faz? 2 ao quadrado vezes 2, tá? A gente faz igual nós fizemos nos exercícios anteriores. Eu reorganizo para que ele fique fatorado de um modo que me sirva para que a gente possa resolver. Resolvendo, pessoal, tirei todos os meus valores que tinham expoente quadrado, coloquei fora. Eu vou usar essa raiz aqui para que vocês vejam, olha só. Eu tirei o 2 e eu extraí o 7 da raiz. Extraí o 2 e extraí o 7. O que que eu faço com esses valores que eu extraí da raiz? Eu multiplico. Então, 2 vezes 7, 14. Se você tirar só um valor, o que que você faz com ele? Deixa só ele. Mas se aqui, igual nós tiramos vários valores, vários números, a gente precisa fazer a multiplicação, tá? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 7, 14. Aí, agora, nós resolvemos. É só organizar. Aqui. 6 mais 30 mais 14, 50. Então, é 50 raiz de 2, nós conservamos. Mas um problema me diz para considerar o valor da raiz de 2 de quanto? 1,41. Então, eu vou multiplicar, porque se tá sem sinal aqui, a gente sabe que é uma multiplicação. 50 vezes 1,41, 70,5. Se não tivesse me dado o valor da raiz, a gente ia parar aqui. Mas como nos disse que era para considerar a raiz de 2, 1,41, então, nós temos nosso valor numérico de 70,5. Agora, nós vamos para a questão 3. A questão 3, na letra A, pediu para que vocês respondessem a expressão numérica. Então, olha só, mesma coisa, todas elas a gente precisa fazer a fatoração. Fatorei o 28, o 175 e o 63. O resultado da minha fatoração tá aqui. 2 ao quadrado vezes 7, 5 ao quadrado vezes 7, 3 ao quadrado vezes 7. Essa ficou muito simples, né? Porque a gente não precisa nem reorganizar. Extraí o 2 da raiz, ficou raiz de 7. Mais, extraí o 5, ficou raiz de 7. Extraí o 3,